Olá, vamos dar continuidade então ao nosso curso, ainda no assunto ciclo vital dos documentos, e a avaliação documental. Ainda tem alguns detalhezinhos para a gente poder fechar esse assunto. Então vamos lá, então fazendo um resumo rápido aí do que a gente já viu. Então o que você percebeu até agora? Os documentos têm um ciclo de vida formado por 3 idades. Tem gente que nem aguenta mais ouvir isso, mas é um assunto muito cobrado. Então vamos reforçar, Você tem a idade corrente, intermediária e permanente. Então os documentos nascem para atender a necessidades administrativas, o valor primário administrativo. Enquanto ele é muito utilizado, fica na idade corrente. Passou a ser menos utilizado, depois de resolvido, aguarda um tempinho no arquivo intermediário. E no final, se ele tiver importância histórica, vai para arquivo permanente. Se não tiver, ele é eliminado e desocupa espaço aí no dia a dia, dos arquivos das instituições. Para fazer esse controle, deve ser feita uma avaliação dos documentos, uma análise de todos os tipos de documento que a empresa produz, produz e recebe no dia a dia. Essa análise é feita por uma comissão, um grupo multidisciplinar, que é chamado Comissão de Avaliação de Documentos, e a partir disso aí é criada a tabela de temporalidade dos documentos, que vai controlar todo esse ciclo de vida. Então a tabela é o instrumento que você vai ter para controlar o prazo de guarda e o destino final dos documentos. Então, a partir da tabela, você vai saber quais são os tipos de documento que a empresa produz no dia a dia, quais são os prazos de guarda deles, na idade corrente intermediária, e qual o destino final. E se a instituição trabalha com digitalização ou microfilmagem, essa tabela também vai dar os prazos a partir dos quais documentos vão ser submetidos a esses procedimentos. Bom, então tudo isso aí você já viu, já entendeu como é que funciona. Agora pensa comigo o seguinte, olha só. Quando você implementa isso aqui na instituição, você passa a ter um controle do ciclo de vida dos documentos. Então você vai saber quanto tempo o documento fica no setor, no arquivo corrente, quanto tempo ele tem que ficar naquele galpão com arquivo intermediário, aguardando o destino, e depois o que vai ser eliminado e o que não vai. Perfeito. Agora, sinceramente, na prática, você acha que toda instituição tem esse controle rigoroso assim? No Brasil, será que a gente tem essa cultura de manter todo esse controle do documento, desde o momento que ele nasce até o final da vida dele? Então, na prática, não é tão perfeito igual a gente está estudando aqui. Então, não é como deveria ser. O que a gente vê muito nas instituições brasileiras, inclusive nos órgãos públicos também, assim como nas empresas privadas, é você ter aqueles galpões, aqueles subsolos cheios de documentos sem controle nenhum. Então, isso acontece muito no serviço público também. Então, aos poucos, você vai ter nas instituições controlando melhor seus documentos, criando os cargos de arquivologia para tentar dar aí um suporte, um controle nesse negócio todo, mas a gente ainda vê muita situação de documentos acumulados ao longo do tempo sem nenhum controle. E quando você tem uma situação dessa, não adianta você chegar com a tabela de temporalidade, com documentos acumulados ali há 50, 100, 200 anos, coisas que já deveriam ter sido eliminadas já há muito tempo atrás e está lá acumulado e ninguém sabe o que fazer com aquilo. Então olha só, nessa situação existe o chamado plano de destinação dos documentos. Então olha só, você vai ter algumas questões falando disso. Eu até chamo a atenção para o seguinte, 90 e tanto por cento das questões vão trabalhar com a tabela de temporalidade. Esse plano de destinação muito raramente aparece em prova, mas de vez em quando alguém cita. Então eu estou citando aqui o que é o plano de destinação, mas eu queria até deixar claro para você isso. O que mais cai realmente é a tabela de temporalidade, porque ela está dentro da ideia de um arquivo funcionando direitinho. Esse plano de destinação, para que ele serve? Olha só, é um instrumento arquivístico utilizado para o tratamento de massas documentais acumuladas. O que quer dizer uma massa documental acumulada em arquivologia? Olha só, o conceito de massa documental acumulada é um acúmulo de documentos da instituição sem que tenham sido submetidos a qualquer tratamento arquivístico adequado ao longo do tempo. Então é aquilo que eu citei. É aquilo que a gente vê muito hoje no Brasil e às vezes até na casa de uma outra pessoa. Eu sei que não é o seu caso, mas você deve conhecer alguém assim, né? Você chega na casa do sujeito, está lá no armário da garagem, aquele monte de documento que o sujeito acumulou a vida inteira, nunca fez uma faxina, nunca fez um controle e está lá tudo acumulado. Às vezes ele quer achar um documento, está perdido ali no meio de tanto documento inútil que está ali guardado sem nenhuma necessidade. Então isso acontece muito nas empresas. Então você vai ter aí porões e porões cheios de documento acumulado sem nenhum tratamento. Ou seja, a instituição não tinha tabela de temporalidade, não tem controle, tudo aquilo ali foi acumulado.
Então você vê coisa que já venceu, coisa que já devia ter sido eliminada e aí não teve nenhum controle. É a chamada massa documental acumulada. Então, para tratar disso, nós vamos ter o chamado plano de destinação. Por quê? Porque você tem documento ali que era para guardar, por exemplo, por 1 ano, mas está lá 50 anos guardado. Então aí não adianta mais você ter uma tabela para dizer quanto tempo ele vai ficar na idade corrente, na idade intermediária, enfim, porque já passou a vida dele há muito tempo. Na prática, costuma acontecer o seguinte, quando a gente pega um órgão público, o órgão público cria ali os cargos de arquivologia entre os profissionais para tentar dar um jeito no arquivo da instituição. Então você tem o que já foi acumulado e tem os documentos que vão surgir daqui para frente. Então daqui para frente vamos aplicar a tabela e fazer todo o controle desde o início da vida do documento, que é o correto. E o que ficou para trás? Então nós vamos fazer uma análise, montar o chamado plano de destinação. Então olha só, tá aqui até uma foto para você imaginar uma situação dessa, olha aqui. Coisa muito comum nas instituições públicas brasileiras. Então você tem muito arquivo dessa situação aqui, ó. Coisa, um monte de caixa, de documento espalhado, há muitos e muitos anos, sem nenhum tipo de controle. Como é que você vai tratar isso aqui? Então a ideia é fazer uma análise, começar a separar essa documentação, saber um diagnóstico, saber o que tem aqui dentro, né, separar, relacionar, identificar as datas desses documentos e fazer um plano, uma relação dos tipos de documento que tem e o que já pode ser eliminado. Porque a questão de prazo aqui, ó, você vê que já venceu, a grande maioria já venceu há muito tempo. E aqui vai ter documento importante para a história também, perdido nesse meio. Então o plano de destinação, a ideia dele é mais simples do que a tabela. É identificar dentro de uma massa dessa, sem controle nenhum, relacionar tudo que tem ali dentro e dizer, ó, esses documentos vão ser eliminados e esses aqui vão ser mantidos pela importância histórica. Então é documentação acumulada que não teve esse tratamento adequado com a tabela que a gente viu. Então olha só, no final o resultado deveria ser isso aqui, ó. Então você deixa de ter isso aqui, então uma massa documental sem nenhum tratamento, para um arquivo organizado de forma correta, com todo o controle que a gente viu que tem que ter. Então o ideal é isso aqui. Aos poucos, os órgãos públicos brasileiros estão migrando para isso aqui. Então você já vê hoje muitos órgãos públicos com um arquivo bem organizado, já com todo o tratamento adequado e o documento sendo controlado desde a origem, desde o momento que ele nasce, você já tem lá a tabela de temporalidade, sabendo quanto tempo tem que guardar, organizando a forma correta do jeito que tem que ser. Bom, enfim. Então vamos trabalhar em cima desses dois conceitos. Olha só, massa documental e o plano de destinação. Que no final você vai controlar só o que vai fazer com essa massa, né? Quais documentos vão ser eliminados e quais vão ser preservados. Então olha só as questões que eu encontrei falando disso. E aí eu reforço de novo aquela ideia. Eu tenho analisado questões aí dos últimos 20, 30 anos. Detalhe, esse plano de destinação em massa documental não costuma cair tanto. Tanto é que se você já estudou essa matéria antes, você pode até estar nessa situação, dizendo, poxa, eu já estudei essa matéria algumas vezes, estudei muito tabela de temporalidade, aquela coisa toda, nunca tinha ouvido falar desse plano de destinação. Por quê? Porque ele não cai com tanta frequência não. De vez em quando aparece. Aí é bom eu toda hora reforçar isso, porque é tanta coisa para você estudar que é bom saber, ó, esse tópico é mais provável de cair, esse aqui pode aparecer, mas não é tão comum, que é o caso desses dois tópicos. Olha essa questão aqui, ó. A massa documental existe pelo fato dos documentos não terem sido digitalizados na origem. Olha, ele está dizendo que a massa documental existe porque você não digitalizou os documentos. Então não é por isso. Então você não deu um tratamento adequado. Não necessariamente não digitalizou. Até porque não há necessidade de digitalizar todo documento na instituição. São casos específicos para situações específicas. Então não é por isso que existe a massa documental. Então item incorreto. Olha esse aqui, ó. A massa documental acumulada é formada por documentos correntes, documentos intermediários, documentos permanentes e até documentos não arquivísticos. Como assim? Imagina aquela massa documental que eu mostrei para você ainda há pouco. Olha aqui, ó. Aqui dentro você vai ter de tudo. Então você tem documento corrente, que às vezes ainda está sendo resolvido, se brincar está aí no meio, intermediário, que está ali, que já foi resolvido, tá espalhado por aí, documento histórico permanente, que já deveria ter separado, está guardado da melhor forma possível, está aí perdido, e até documento que não é de arquivo. Se brincar, você vai encontrar aí no meio revista, jornal, documento de biblioteca, tudo misturado. Então uma massa documental realmente é uma coisa cheia de documentos, tudo que é jeito, sem nenhum controle. Então é isso que a questão está dizendo. Então a massa documental, ela reúne tudo,
só que vai estar tudo misturado lá dentro. E aí você vai ter que organizar para poder controlar melhor essa documentação. Então é isso mesmo. Bom, mais uma questão. Para as massas documentais acumuladas, o instrumento que vai avaliar é a tabela de temporalidade? Não. Tá, aquilo que eu estou comentando. Na verdade, é o plano de destinação. Porque a tabela ela é aplicada para o documento na hora que ele nasce para controlar todo o ciclo de vida. Já que a massa é um conjunto de documentos que não foi submetido a nenhum tratamento, agora tem um plano de destinação para saber o que fazer com isso, o que vai ser eliminado e o que não vai. No caso de massas documentais acumuladas, não é necessário utilizar a tabela de temporalidade, mas sim, quem? O plano de destinação. Perfeito, tá vendo só? Então você vê que essa questão aqui, ela fez um resumo disso que eu falei até agora nessa aula. E é interessante quando você entende o contexto, fica mais fácil de entender essa questão aqui. E entender até as questões erradas. Quando ele disser para você que uma massa documental acumulada deve ser submetida a uma tabela de temporalidade, tá vendo? Às vezes você vai dizer, realmente é isso aí. Só que você tem que entender os conceitos. Olha só, vamos avançar mais um pouquinho. A partir de tudo que a gente viu até agora. Então você tem a avaliação dos documentos para não ter que ter essa massa documental acumulada. Vamos imaginar agora uma situação perfeita, funcionando direitinho. Então a sua instituição faz um processo de avaliação, controla o documento desde a origem, cria tabela de temporalidade, controla direitinho o ciclo de vida dos documentos. Então você vai ter arquivo organizado no ambiente de trabalho, aquele galpão que é o arquivo intermediário organizadinho, já com os prazos de guarda, no final elimina o que tiver que eliminar, manda para o arquivo permanente que tiver que mandar. O que a instituição ganha com isso? Então vamos lá, vamos buscar as vantagens. Primeira vantagem, ganho de espaço físico. Então você vai ter um arquivo com mais espaço porque você elimina aquele que não serve para nada. Com um volume de documentos menor, fica mais fácil de organizar e localizar a informação. Então você vai ter uma facilidade maior para localizar ou recuperar a informação do seu arquivo. Vai te trazer também uma economia de recursos. Por quê? Vamos analisar. Guardar documento custa dinheiro? Sim. Então o que você gasta para manter documento guardado? Espaço, recursos humanos, gente para tomar conta, material, né, arquivo, pasta, gaveta. Ah, mas meus documentos são digitais. Gasta dinheiro também? Gasta. Então você vai ter que ter mídia digital para guardar aquilo, vai ter que fazer backup frequentemente para controlar aquele negócio e evitar de perder, enfim, tudo isso custa dinheiro. Então quando você tem uma avaliação funcionando, você economiza. Você ganha espaço, economiza recursos, agiliza a organização e localização da informação e, por outro lado, olha só, também preserva a história. Porque a gente tem que lembrar que quando a gente faz a avaliação, não é só definir o que vai ser eliminado. A gente também identifica o que tem importância histórica e separa para não eliminar. Então, de um lado você está ganhando espaço e agilidade, do outro lado você está preservando a história também. E aí, dá para aplicar isso aí na sua casa? Imagina aquela sua massa documental acumulada sem nenhum tratamento, você organiza, separa o que tem que eliminar e a partir de agora cria uma tabela de temporalidade e vai controlando os documentos direitinho. O que você vai ganhar com isso? Espaço, agilidade, eficiência, economia. É isso que o órgão público e as empresas privadas, teoricamente, também têm que fazer. Embora, aquilo que eu comentei há pouco, no Brasil não é tão comum. Então você tem muita instituição por aí que se você for dar uma olhada no arquivo dela, você vai ver que não funciona do jeito que a gente está vendo aqui. Bom, vamos pegar aqui algumas questões. Olha essa aqui, ó. Constituem objetivos da etapa de avaliação dos documentos. Qual é o objetivo? Qual é a vantagem? Reduzir a massa documental e com isso liberar espaço físico. Perfeito. Então esse é um objetivo, uma vantagem da avaliação. E essa aqui, os resultados esperados de um processo de avaliação incluem o quê? O aumento do índice de recuperação no sentido de localizar a informação. Então você consegue localizar melhor e mais informações. Perfeito. A avaliação documental provoca necessariamente aumento de gastos com recursos humanos e materiais. É errado, na verdade tem uma economia, uma diminuição desses gastos. Bom, olha essa aqui, ó. A atividade de avaliação documental tem por finalidade o quê? Aí ele te dá 4 itens para você analisar. Vamos lá. Primeiro, orientar o usuário sobre o acesso aos documentos. Então não tem nada a ver com a avaliação. Então quando você avalia, você não está ali orientando o usuário para saber o que ele tem interesse. Então não é uma finalidade. Permitir a eliminação de documentos destituídos de valor primário e secundário. Ó, lembrando que o valor primário é o valor administrativo e o valor secundário é o valor histórico. Então você vai eliminar
aquele documento que não tem, destituído, que não tem valor primário nem secundário. Perfeito. Interessante que eu recebo muita dúvida de aluno para responder, e essa questão aqui ela é muito questionada. Eu já recebi pelo menos umas 30 dúvidas de aluno que lê isso aqui e não entende que destituído é sem valor. É muito comum esse tipo de dúvida. Ah, mas eu aprendi que o documento tem valor histórico, não pode ser eliminado. Como é que esse item está dizendo que pode eliminar? Então, de repente, o que está pegando aí é o português. Então, olha só, destituído é o que não tem. Então, olha só, o que não tem mais valor primário e não tem valor secundário. Então, isso pode ser eliminado, perfeito. Distribuir os documentos de arquivo de acordo com a classificação. Então, isso não tem nada a ver com avaliação. E otimizar recursos. Ó, humanos e materiais, perfeito. Então nós temos dois itens corretos, o 2 e o 4. E na verdade eu nem pergunto quais são os corretos, eu pergunto quantos tem. Então letra C é o item correto. Vamos lá, e para a gente avançar mais um pouquinho, nós temos duas palavrinhas importantes aqui, ó. Transferência e recolhimento. Então olha só, onde é que vão entrar essas duas palavras? Transferência é entrada de documento no arquivo intermediário. Recolhimento é entrada de documento no arquivo permanente. Lembra do nosso ciclo de vida? Então olha só, olha o nosso ciclo aqui. Ó. O documento nasce na idade corrente, fica ali até ser resolvido. Normalmente, depois de resolvido, fica um tempinho no arquivo intermediário. Prescreveu, se tiver importância histórica, vai para o arquivo permanente. E se não tiver, ele é eliminado. Perfeito? Onde é que aquelas duas palavrinhas vão entrar? Quando você encaminha um documento para a idade intermediária, você vai dizer que está transferindo o documento. E quando você manda o documento para o arquivo permanente, você está recolhendo o documento. Então, muito cuidado com essas duas palavras, ó, transferir e recolher. Transferir, arquivo intermediário. Recolher, arquivo permanente. É uma questão até de português, para ficar fácil você gravar. Pensa comigo o seguinte. Quando você vai, por exemplo, no Detran, passar um carro para outra pessoa, o que você vai fazer? Transferir ou recolher o seu carro? Você vai transferir. E se no Detran eles analisam o seu carro e acham que ele não tem mais condições de circular na rua? Não, ele oferece risco à sociedade. O que o Detran faz? Recolhe. Então, só para você sentir a diferença. Transferir é uma coisa, recolher é outra. Transferir dá a ideia de mudar de lugar, mas continuar usando. Recolher dá a ideia de tirar de circulação. Aqui é a mesma coisa. Então, quando você manda o documento para o arquivo intermediário, qual é a situação? Você está tirando o setor, mas está lá à disposição dele. Precisou, é só pedir. Então, está ali, só mudou de lugar. Quando o documento vai para o arquivo permanente, qual é a ideia que a gente aprendeu? Ele deixou de ter importância administrativa para a instituição e agora pertence à história. É como se ele deixasse de ser do setor. É como se dissesse, esse documento não pertence mais a você, agora pertence à história. Então é nesse sentido, é como se estivesse mandando para o museu, por exemplo. Que arquivo é uma coisa, o museu é outra. O museu guarda objeto, mas a lógica é essa. Então você está tirando esse documento da instituição e agora ele pertence à história, ele está sendo recolhido. Eu estou te falando isso para ficar fácil você gravar. E aí você vai lembrar, poxa, qual que era a transferência, qual que era recolhimento? Recolhimento é no final da vida. Quando o documento deixa de ter importância para a empresa e entra para a história, ele é recolhido para a história. E no dia a dia você vai perceber essas duas palavrinhas. Né? Se você vai na escola do seu filho mudar ele de escola, o que você vai pedir? Transferência. Porque dá a ideia que você está mudando ele de lugar, mas ele continua estudando. Tá vendo? Então dá essa ideia. Se você vê o pessoal da limpeza urbana retirando o lixo da rua, o que eles estão fazendo? Recolhendo, quer dizer, tirando de circulação. Então lembra desse detalhe aí que você vai gravar essas duas palavrinhas. E por que elas são importantes? Porque na hora da prova eles invertem esses dois conceitos. Então você tem muita questão dizendo assim, o documento vai ser transferido do arquivo corrente para o arquivo intermediário. Ou, e nesse caso está certo, mas se disser que ele vai ser recolhido do arquivo corrente para o intermediário, está errado. Ou transferido do intermediário permanente. Então muito cuidado que essa palavrinha engana muita gente. Então olha só, foi para o arquivo intermediário, transferência. Foi para o arquivo permanente, recolhimento. Para complicar um pouquinho a sua vida, olha o que a gente tem aqui. Ó. Nós temos situações que o documento não precisa passar pelo arquivo intermediário. Assim como acontece no nosso dia a dia também. Quer ver um exemplo prático? Pensa aqui comigo. Se você fosse, por exemplo, num shopping. Aí você pega lá, por exemplo, o ticket de estacionamento do shopping. Quanto tempo você guarda aquilo? Muita gente vai dizer, eu não guardo. Claro que você vai guardar. Enquanto você estiver dentro do shopping, aquele documento é importante.
Então existe um prazo para você guardar. Então você está ali dentro do shopping, o que é mais importante para você? Aquele ticket de estacionamento ou o seu diploma da faculdade? Então naquele momento, aquele documento é o documento mais importante do mundo para você. Então ele está cumprindo o ciclo de vida dele. Está ali, a idade corrente, em uso. E aí, depois que você sai do shopping, leva para casa e espera 5 anos para jogar fora? Claro que não. Normalmente, ali na saída, no momento que você sai do shopping, você já elimina aquele documento. Então, só um exemplo prático. Você só guardou durante o prazo que você estava usando. Na empresa, acontece muito isso também. Olha só. Tem coisa que você guarda na idade corrente, deixou de ser corrente, já pode ser eliminado. É possível. Então, existem situações que nem precisa passar o documento pelo arquivo intermediário. Terminou de usar, joga fora. Como também vai ter situação que você terminou de usar, ele já vira permanente. Então, olha só, o normal é o documento passar pelo arquivo intermediário. É a situação mais comum, ficar um tempo lá guardando a prescrição. Mas existem exceções. Tem coisas que você guarda na idade corrente, terminou de resolver, ele pode se tornar histórico diretamente, como ele já pode ser eliminado ali, sem problema nenhum. Então, no nosso dia a dia também. Imagina se você vai assistir um jogo da final da Copa do Mundo. Você leva o seu ingresso para poder entrar no estádio, assistir ao jogo, etc. Terminou a partida, ele já se tornou histórico. Então você já vai colocar numa moldura, tá vendo? Terminou a idade corrente, já virou histórico. Então você vê que é um exemplo aqui do dia a dia, mas enfim, é a situação que acontece na empresa também. Então se disser para você, todo documento é obrigado a passar pelas 3 idades. Não, não necessariamente. Todo documento passa pela idade corrente. Sim, essa idade não tem como fugir não. Por quê? Porque é a idade que todo documento nasce. É a única idade obrigatória. A partir daqui, o que acontece com o documento? O normal é ser transferido para o arquivo intermediário e ficar um tempinho lá, só que eventualmente ele pode ser eliminado diretamente ou encaminhado direto para o arquivo permanente, que é o recolhimento. E no arquivo intermediário, quais são as opções? Terminou o prazo, ou ele vai ser eliminado, ou vai ser recolhido para a guarda permanente. Então tem muita questão que vai te cobrar esses detalhes aqui, ó, misturando essas situações. Quer ver só? Pensa comigo. Todo documento passa pela idade corrente. Certo. Todo documento passa pela idade intermediária. Errado, não necessariamente. Alguns documentos podem ser eliminados já na idade corrente. Perfeito. Então existe essa opção. Alguns documentos podem ser transferidos da idade corrente direto para a idade permanente. Analisou? Vou repetir. Alguns documentos podem ser transferidos da idade corrente direto para a idade permanente. Errado. Por quê? Porque nesse caso não é transferido, é recolhido. Olha como o sujeito consegue pegar muita gente. Ó. Vou repetir a questão. Alguns documentos podem ser transferidos da idade corrente direto para a idade permanente. Não, porque não é transferido, é recolhido. Então tem muita questão desse tipo e a pessoa erra sem saber que essa palavrinha faz diferença. Vamos confirmar? Olha só, vamos pegar as questões então. Antes disso, é o nosso esqueminha completo aqui. Ó. Saiu da idade corrente, pode ser transferido para o arquivo intermediário, pode ser eliminado direto e às vezes até recolhido direto para o arquivo permanente. Saiu da idade intermediária, ou vai ser eliminado, ou vai ser recolhido para o arquivo permanente. E chegou na idade permanente, vai ficar aqui para sempre. Vamos partir para as questões? Olha essa aqui. Ó. Olha que questão interessante. Um documento que passou pela atividade de recolhimento não pode mais ser eliminado. Olha que questão legal. Um documento que passou pelo recolhimento. Vamos ver o que é isso? Olha lá. Ele foi recolhido. Então você já sabe que ele foi para onde? Para a idade permanente. Então nesse caso ele não pode mais ser eliminado. Ok, perfeito. E você só conseguiria resolver essa questão sabendo que é recolhimento. Sabendo que recolheu, foi para o arquivo permanente. Porque se fosse transferência aqui, ó, estaria errada. Porque depois que ele vai para o arquivo intermediário pode ser eliminado sim. Ó, então a questão, você vê que essa palavrinha aqui fez muita diferença. Olha essa aqui, ó. Julgue as afirmativas seguintes. Olha o tanto de informação. Item 1. Os arquivos corrente, que são de primeira idade, intermediária e segunda idade, são os responsáveis pela guarda dos documentos desde o momento da sua criação até a prescrição para fins administrativos. Ó, então são as 2 idades que você guarda documento para fins administrativos. Corrente, que está sendo resolvido, intermediário é aquele que está guardando a prescrição. Perfeito. Alguns documentos, mesmo depois de prescritos para fins administrativos, são conservados pela instituição. Ó, perdeu o interesse administrativo, não só pode ser interesse histórico, né? Por serem considerados importantes para preservar a memória ou a história da empresa ou da sociedade. Perfeito. São chamados documentos de valor secundário ou histórico. Na prática, nem todo documento vai atingir esse valor. Ok. Então, item correto também.
A eliminação de documentos deve ser feita de forma racional, tem que ter controle. Antes de eliminar, deve-se ter uma listagem indicando a eliminação dos documentos, quais vão ser eliminados. E você vai ter a relação de tudo que vai ser eliminado. Perfeito, tem que ter esse controle. Portanto, os 3 itens estão corretos. Então, nesse caso aqui, todos os itens corretos. E nessa prova aqui, os documentos podem ser eliminados nas idades corrente e intermediária. Ok, pode ter eliminação nessas duas. Todo documento passa pela fase corrente. Perfeito. Mas nem sempre eles passam pela fase intermediária e permanente. Olha lá, olha o tanto de detalhezinho que a gente viu agora. Perfeito. Os processos de envio de documentos do arquivo corrente para o arquivo intermediário e depois para o permanente são chamados respectivamente de quê? Transferência, quando vai para o intermediário, e recolhimento, quando vai para o permanente. Ok. O prazo de guarda varia de documento para documento. Ok, tem uma variação. E estará expresso onde? Na tabela de temporalidade. Perfeito. Mas é recomendável de 10 a 20 anos no arquivo intermediário? Não necessariamente. Então isso varia de documento para documento. Portanto, item incorreto. Olha esse aqui, está mais simples. Em um órgão, um documento que estava localizado no arquivo intermediário foi para o arquivo permanente. Olha, ele saiu do arquivo intermediário e foi para o arquivo permanente. Qual o nome desse procedimento? E aí, isso é uma transferência ou um recolhimento? Ou essas palavras não tem nada a ver aqui. Então, nesse caso, se foi para o arquivo permanente, foi feito um recolhimento, a letra C. Mais uma, os documentos de arquivo, após cumprir os prazos de guarda no arquivo corrente, saiu da idade corrente, eles devem ser transferidos para o arquivo permanente. Analisa o item, ele está duplamente errado. Por quê? Primeiro, porque não é obrigatório. Então, não necessariamente ele sai do arquivo corrente permanente. Pode até acontecer, mas não é obrigatório. E segundo, se vai para permanente, não é transferido, é recolhido. Então, 2 erros da mesma questão. Olha a importância dessa palavrinha. Mais uma, os documentos que já cumpriram o prazo de permanência no arquivo corrente devem, obrigatoriamente, ser eliminados. Errado. Poderia ser eliminado direto? Poderia. Mas não é obrigatório, esse devem aqui não bate com a questão. Item incorreto. Então é uma possibilidade, mas não obrigatória. Então, se você olhar a tabela, você vai ter todas essas opções aí dentro. Agora é interessante, você vê o tanto de informação que a gente pode tirar da tabela de temporalidade. Então, o examinador, quando monta as questões, ele vai trabalhar em cima de todos esses detalhes. Por isso que eu sempre repito o seguinte, essa matéria, esse assunto, você tem que entender a lógica. Se você ficar decorando o conceito, você não consegue entender as questões. E é interessante estudar numa sequência lógica, por isso que eu fiz questão de sempre começar ali explicando o que é o ciclo de vida, idade corrente, intermediária, permanente, valor dos documentos, avaliação, tabela de temporalidade, destino final, transferência, recolhimento, porque na hora que você vai encaixando isso aí e vai entendendo o funcionamento, fica muito fácil de entender as questões. Eu imagino que pessoas que vão resolver questões de arquivologia sem entender a lógica, tem muita dificuldade de entender cada questão dessa. Por isso que é interessante você entender a lógica e entender como é que esses conceitos se interligam aí, formando todo esse assunto. Então, para fechar essa aula, eu volto a reforçar o seguinte, esse assunto, ciclo de vida, tabela de temporalidade, avaliação dos documentos, destino final, toda essa lógica que você viu aqui nessas últimas aulas, costuma ser o assunto mais cobrado, em geral, nas provas de arquivologia. É um assunto importante, que inclusive vai servir de base para outros assuntos da matéria. Então, o quanto você puder reforçar esse assunto, aplique ele na sua casa. Monta a tabela de temporalidade, controla os prazos, que você vai ver o tanto que isso aí vai facilitar a organização do seu arquivo. Bom, então a gente vai ficando por aqui nessa aula, fechando esse assunto que é tão importante dentro dessa matéria. Bons estudos para você e até a próxima.